Então, pessoal, a gente vai dar início agora ao nosso mini treinamento, digamos, de Power BI, no caso, né? Eu vou apresentar a ferramenta para vocês. Eu sei que tem muita gente que já conhece. Esse treinamento vai ser mais básico, né? Porque a gente vai só complementar o que foi dado no treinamento de Python do Matheus. Só me apresentando, eu sou o Rômulo, eu estou no terceiro semestre do curso, né, de Estatística. E eu já estou há mais de um ano na Gauss, entrei em 2022.1. Então, a gente vai começar aqui no caso, deixa eu passar aqui para vocês. A gente sabe que o Power BI é uma ferramenta de visualização de dados, né, no caso, mas não existe só o Power BI. A gente tem, por exemplo, o Tableau, acho que tem gente que já conhece o Tableau, e o Data Studio, que é do Google. O Power BI é da Microsoft, no caso, o Tableau, eu me esqueci agora de qual empresa, mas ele é muito requisitado também, chega a ser muito utilizado. Mas o nosso treinamento vai ser focado no Power BI. Mas afinal, o que é o Power BI no caso, né? A gente pode ver que o Power BI no caso é um serviço de análise de negócios da Microsoft, né? Que a gente chama de Business Intelligence, que tá muito em alta, é o famoso BI. E ele possui uma interface simples para que os usuários possam criar seus próprios relatórios e dashboards, que são dinâmicos, né? Interativos. No caso, você importa a base de dados e consegue fazer gráficos dinâmicos. E segue um termo que eles chamam até de Service BI, né? Que você vai só puxando. Mas a gente pode ver, às vezes isso é meio que a gente acaba tirando conclusões erradas justamente pela facilidade de uso do Power BI. Tem até quem fale que a Microsoft poderia dificultar, digamos, um pouco mais, porque se você só puxar, já sai um gráfico lá. Mas às vezes quem não tem conhecimento acaba tendo interpretações erradas, né? Ou então, por isso que é importante também a questão de você ter uma boa conhecimento de análise exploratória, né? No caso, que é o mínimo. Você saber interpretar gráficos, esse tipo de coisa. Saber quando algo está errado. E partindo disso, é bom você ter uma noção também de como que fazer os seus dados contarem uma história, no caso, né? E geralmente a gente usa um termo chamado storytelling com dados. Tem até um livro, Storytelling com dados, que é muito, muito bom, inclusive. Alguém fala, se você quer trabalhar com essa área, você tem que ler esse livro. Que dá uma ideia de cores, porque no fim das contas tem que estar tudo relacionado com design, porque é visualização de dados. Você tem que fazer aquilo ser, digamos, visualmente bonito, útil e de fácil interpretação. E é basicamente isso a função desses softwares, no caso, programas de visualização de dados, como citei anteriormente. Agora a gente vai entrar a fundo no treinamento, né? Vou tentar aqui para vocês. Para baixar o Power BI, no caso, para quem não baixou. Então a gente vai entrar aqui no Google. Você pode só digitar, por exemplo, Power BI Download. A gente vai entrar aqui no primeiro site da Microsoft, ó. A gente pode clicar aqui se quiser. Eu acho que eu errei o site. No caso é o Power BI Desktop. Esqueci de falar para vocês, porque o Power BI tem várias versões, né? Tem para celular, para PC, e o da gente é o Power BI Desktop. Você vem aqui, seleciona o idioma. A gente vai querer português. Baixar. Processo simples. Você escolhe aqui como você vai querer baixar. No caso, a gente quer 64 bits, o executável de 64 bits. Faz o download. Aí é só seguir os passos, instalar e começar você brincar aí com o Power BI. Vou fechar aqui. Então, tá aqui, eu já tenho instalado no caso, né? Aí eu vou abrir o Power BI pra gente dar as primeiras visualizações, no caso. Deixa eu abrir aqui. Assim, é importante destacar o seguinte, pessoal. A Microsoft, ela dá meio que uns requisitos básicos para o programa rodar, porque não é um programa assim muito leve, sabe? Ele exige muito de memória RAM, exige um processador mais robusto, no caso, né? E assim,
Para rodar bem, geralmente você tem que ter pelo menos um Windows 8, memória RAM lá de 8 GB, um HD talvez, e um processador i5. É isso de acordo com a Microsoft, né? Mas para ela recomenda assim que para rodar bem, assim, o requisito ideal é você ter mais ou menos um Windows 10 ou 11 agora, né? Uma memória RAM de 16 GB, um SSD no caso, e um processador Intel a partir da sétima, um i7 a partir da sétima geração. Porque por ser um programa muito pesado, acaba consumindo muito desses recursos e a gente às vezes não, né? A gente precisa de um computador, de uma máquina mais robusta. A gente entrou aqui no Power BI, a gente tem aqui a interface dele, ó. Só isso. Aqui na nossa parte direita, no caso direita, a gente tem essas três setinhas, ó. Três setinhas não, essas três abas, digamos. Aba de filtros, onde você vai fazer alguns filtros nos seus dados para poder gerar gráficos mais específicos, não gráficos mais específicos, mas com uma visualização mais específica. Aqui em visualizações, ele dá para a gente todos os tipos de gráficos que a gente pode criar e, no caso, adicionar ao nosso relatório, né? A gente tem, por exemplo, o gráfico de barras empilhadas, colunas empilhadas, barras clusterizadas. A gente tem, por exemplo, o gráfico de linhas, que é muito bom para representar variáveis temporais. Gráfico de área. A gente vai ver também que a gente pode adicionar mapa, indicador, uma matriz, uma tabela, por exemplo. A gente também pode importar scripts do R, e tanto do R quanto do Python. Bem aqui nesses 3 pontos a gente pode obter mais gráficos, que é isso. A gente pode baixar, digamos, mais gráficos que não estão nessa lista, por exemplo. Só que para isso você tem que ter uma conta, ou uma conta paga, ou uma conta de estudante, por exemplo. No caso aqui a minha é a de estudante. Então ele te dá direito tanto a você publicar os seus dashboards, no caso, como você pode baixar visuais. Isso se você for uma conta estudante, corporativa no caso, ou se for uma conta paga. Aqui a gente pode, ó, é meio que padrão Microsoft, no caso, os aplicativos da Microsoft, né? No caso, os programas. A gente tem aqui os arquivos, a gente abre várias, essa aba de arquivo. Na página inicial a gente tem aqui obter dados, que é onde a gente vai trazer os nossos dados, no nosso caso. A gente vai trazer a base de dados que foi tratada lá pelo Matheus no curso de Python. A gente vai trazer para cá, para análise. Aqui inserir, a gente pode, por exemplo, adicionar caixa de texto, botões. Isso é mais para personalização. A gente pode adicionar imagem. Porque vocês vão ver que no fundo, para você fazer um bom dashboard, é uma coisa meio que envolve tanto estatística, design. É uma coisa bem interessante. Exibição, aqui a gente pode adicionar temas, temas que já tem na Microsoft, ela já oferta. A gente pode também trazer temas ou então criar nossos próprios temas. Tem um layout móvel, que recente, não sei nem se é recente, mas existe agora o Power BI para celular, no caso, né? Você consegue acessar seus dashboards no próprio celular. Aqui a gente pode fazer várias coisas, filtros, indicadores. É até recomendável que você dê uma passeada por esses campos. Aqui em ajuda tem coisas mais específicas. Página inicial, arquivo. Aqui também a gente vai ver que a gente consegue personalizar os nossos gráficos. A gente adiciona para cá, para cá. Aqui vocês vão ver, ó. Aqui é a exibição do relatório, no caso, aqui que vai ficar todo aqui no lado esquerdo agora. A gente tem essas três abas. Aqui fica toda a exibição do relatório. Aqui, por exemplo, fica a exibição dos dados. A gente vai ver isso já quando eu trazer a base de dados para aqui para o Power BI. Aqui a gente tem mais a parte de modelagem, que você vai conseguir trazer várias bases de dados ao mesmo tempo, ou várias tabelas, e criar relações entre elas, entendeu? Por exemplo, a partir do identificador, né, do ID, você vai conseguir relacionar uma tabela com a outra, e às vezes isso é até mais fácil de trabalhar do que você trabalhar com uma base de dados com muitas variáveis, por exemplo. Aí você pode particionar essa base, no caso, e depois fazer uma espécie de modelagem. Chega a ser bem interessante também.
E é aqui basicamente que está também o grande poder do Power BI, né? Que você pode, às vezes, até dar uma espécie de tratamento, que tem até... Você pode fazer uma espécie de tratamento e uma modelagem ao mesmo tempo. Tem até uma sigla em inglês, que é o ETL, né? Que a gente chama, que é para distrair, transformar e carregar, que é basicamente isso. Quando a gente trata de Power BI, ou no caso de BI, né? Que a Business Intelligence, que é muito citado, o ETL, no caso, é o nosso primeiro contato, certo? Então, é daí que a gente vai trabalhar no BI, a partir da extração, da transformação e do carregamento, no caso. E a gente vai conseguir fazer isso no Power Query, que eu vou já apresentar para vocês, que é onde a gente transforma, a gente pode classificar variáveis, esse tipo de coisas. Que é um editor, digamos, de tratamento de dados próprio do Power BI. Então a gente pode já partir para a parte mais prática, né? Que é importar a nossa base de dados, que já foi tratada lá no Python. A gente vai aqui, ó, obter dados, ó. Cliquei aqui nesse botão. Estou esperando carregar. Acho que meu computador não atingiu os limites ideais da Microsoft, então a gente às vezes vai ter um travamento ou então uma lentidão. Aqui ele já dá umas opções para a gente obter nossos dados, né, no caso. A gente pode trazer tanto de arquivos Excel, no caso XLSX ou XLS, de texto CSV, que é o nosso caso, a gente pode trazer de XML, de arquivos JSON, de PDF, a gente do Oracle, que é uma base um gerenciador de banco de dados. A gente pode trazer aqui, ó, do MySQL, outro gerenciador de banco de dados, PostgreSQL. Aqui basicamente você pode trazer banco de dados, aqui é uma parte mais do Azure, da Microsoft, é muito interessante. A gente tem aqui arquivo, banco de dados, ó, ele já separa por categorias, serviços online. A gente vai texto CSV, a gente dá 2 cliques e a gente procura a nossa base de dados. No caso, a minha está salvo nessa pasta, que eu vou mandar vocês vão ter acesso a isso no Drive, no caso, né? Que é powerbi.csv. Esse é o nome da base que a gente vai utilizar. Ela já foi tratada no Python, no primeiro curso, então se você já fez o curso de Python com o Matheus, você vai ter uma noção do que a gente já vai... Espero que todos tenham feito, né? A gente já vai ter uma noção do que a gente vai fazer aqui. A gente dá 2 cliques, padrão, abre essa janelinha, está conectando, ele vai trazer para dentro do Power BI. Ó, aí abriu essa janelinha aqui, ó. A gente vê... Ele chamou a origem do arquivo Unicode, TF8, ok. O delimitador é vírgula. E ele detectou com base nas 200 linhas. O que é que a gente vai fazer? Vai dar um pouco mais de lentidão, mas a gente vai pedir para ele detectar com base no conjunto de dados inteiro. A gente clica aqui, ele vai iniciar a visualização. Vamos lá. A gente vai esperar um pouquinho. Porque vocês vão ver que a base é relativamente grande, sabe? É mais de 108 linhas, 8 mil linhas, se eu não me engano. Está olhando. Espero que ela consiga carregar hoje.
tá avaliando. Olha, acho que a gente vai cancelar aqui, ó. Obter dados. A gente vai fazer o mesmo processo, só que agora a gente vai deixar, no caso, padrão, no caso, nas primeiras 200 linhas. Aqui com base, vírgula. Eu fiz uma coisa errada que foi, no caso, eu carreguei diretamente, né? Mas o certo é você transformar e abrir o Power Query. Mas a gente vai, dá pra fazer isso. A gente vai só aguardar, criando conexão, carregando dados. É um arquivo relativamente grande, como eu já falei, né? Ó, a gente viu lá 108 mil linhas, né, no caso. O que foi que eu fiz? Eu trouxe direto para dentro do Power BI. Ó, ele já identificou que tem uma base de dados aqui. Eu posso clicar aqui, exibição dos dados, ó. Lado esquerdo, onde tem essa tabelinha. Exibição dos dados. Aqui a gente já tem as variáveis, ó, ele está carregando. Ó, aqui na lado inferior esquerdo, a gente tem aqui tabela Power BI, 108 mil linhas, 357. A gente tem aquela base de dados, ó, número de itens. A gente tem todo. Olha o que abriu aqui no ponto, no caso, todas as nossas variáveis. Ó. E aqui, ó, exibição de modelo. A gente vai ver, a gente só tem uma tabela, então a gente não tem nenhum relacionamento entre tabelas, no caso, já que a nossa tabela é apenas uma. Voltando aqui para exibição. O que é que a gente vai fazer que eu deveria ter feito? Então, ó, eu vou aqui transformar dados, ó, onde tem transformar dados. Transformar dados, configurações, a gente vai clicar e ele vai abrir o nosso Power Query, que aqui é onde a gente pode reclassificar variáveis. Porque o que é que acontece? Quando a gente traz nossa base de dados para dentro do Power BI, ele já tenta identificar, no caso, o tipo da variável e alguns arredondamentos que ele faz. Por exemplo, o separador padrão é a vírgula. A gente vai ver que já tem um erro, mas olha, lembra muito o Excel, no caso, né? Aqui toda a nossa base. Aqui a nossa tabela. Aqui a gente vai ver as propriedades, o nome. Aqui eu vou renomear só a base de dados, no caso. Tá, Power BI eu vou colocar... Essa é uma coisa... Base vendas. Vendas ou list. Ok. Então, pessoal, praticamente essa primeira parte foi isso, sabe? É mais uma introdução, o que é o Power BI. A gente deu uma visualizada inicial, a gente deu uma pincelada no Power Query, no que é o Power Query, no caso. E a gente trouxe nossa base de dados e a gente vai começar a nossa análise. Só para finalizar esse primeiro vídeo, que eu quero fazer mais ou menos uns vídeos de 20 para não ficar muito longo. E você pode também aumentar a velocidade, então fica muito mais... Para ficar um curso não tão, assim, digamos, extenso, sabe? Já que é um curso mais básico, no final do mini curso eu vou até recomendar uns sites para vocês estudarem, grátis no caso, né? Se vocês quiserem realmente aprender mais, ter mais contato com o Power BI, esse tipo de coisa. Depois a gente pode também, o Power Query, por exemplo, falar de linguagem M, linguagem DAX, que é isso que está por trás de todas as ferramentas do Power BI, no caso. E é isso, esse primeiro vídeo a gente fica por aqui.